Todos os dias, a mídia nos bombardeia com muitas notícias e programas de TV, que são um fluxo de informações sem lógica, sem sentido, sem qualquer sequência razoável. Isso é feito para formar uma determinada opinião pública baseada não em argumentos e fatos verificados, mas em emoções e estereótipos. O canal de TV Federal TVC, que, de acordo com seu site, tem uma audiência de cerca de 150 milhões de espectadores, está cometendo um delito contínuo. Em 29 de julho de 2023 às 23h10 o canal de TV Centre transmitiu Guerras nos Bastidores. Os Psíquicos. Sobre o canal de TV, o TV Centre, é uma das principais empresas de televisão russas. O TV Centre é um canal de televisão federal que funciona 24 horas por dia. Atualmente, o TV Centre é assistido em todas as 85 entidades constituintes da Federação Russa, e sua audiência é de aproximadamente 146 milhões de pessoas. A versão internacional do canal é assistida por residentes de muitos países. Diretor-geral do Centro de TV, Y. Bistritskaya. No programa Guerras nos Bastidores, os psíquicos falaram de forma pouco lisonjeira sobre quase todas as pessoas sobre as quais foram criados os programas de televisão. Mas os autores do programa de TV espalharam mentiras e calúnias especialmente repugnantes sobre o homem que salvou milhões de pessoas com suas atividades. No programa Guerras nos Bastidores, os psíquicos, foram publicadas calúnias, ou seja, informações conscientemente falsas que difamam a honra e a dignidade do cientista único, doutor em ciências físicas e matemáticas Grigori Petrovich Grabovoi, minando sua reputação, que contém sinais de um crime qualificado pelo artigo 128.1 do Código Penal da Federação Russa, que é a calúnia. Logo no início do programa, são mostradas imagens com diferentes pessoas e os comentários do narrador em off. No momento em que os quadros com Grigori Petrovich Grabovoi aparecem na tela, a narração diz: eles eram assim para vários espectadores, seguidores, apoiadores. E, entre eles, chamavam uns aos outros de charlatães, mágicos sem talento, vigaristas comuns. Os métodos especiais de apresentação do material usados pelos criadores do filme Guerras nos Bastidores, os psíquicos, são baseados na psicologia da percepção do espectador. Essas técnicas permitem caluniar, condenar, causar insatisfação nos ouvintes e espectadores e assim por diante. O texto e o material são construídos de tal forma que, no final, o espectador fica com uma impressão negativa sobre Grigori Petrovich Grabovoi. Os fatos são distorcidos e apresentados de tal forma que causam uma atitude inadequada em relação à situação real, bem como a imposição de uma percepção emocional da informação que é favorável à parte influenciadora. Os sinais de manipulação oculta nesse filme são, entre outros, a fragmentação de todo o quadro factual, a retirada do contexto, a mistura de informações e opiniões, a cobertura com autoridade, a ativação de estereótipos e assim por diante. Todos esses métodos são usados no programa de TV Guerras nos Bastidores. Os psíquicos, porque, entre outras coisas, eles manipulam ativamente a consciência das massas. Não é a primeira vez que a TVC tenta contrastar o ilusionista Yuri Longo e Grigori Petrovich Grabovoi, um acadêmico e doutor em ciências físicas e matemáticas. Frases não comprovadas e cenas divertidas e encenadas são ajustadas ao enredo fictício para criar uma imagem colorida mais crível. Voz em off diz, fevereiro de 2006. O Instituto Sklifosovski recebe um paciente famoso Yuri Longo, mestre da magia prática. Dissecção de aorta. Os médicos insistem, a condição desse homem de 55 anos é crítica, é necessária uma cirurgia urgente. Longo ouve o veredicto impassivelmente e ri em resposta. Tudo está claro para ele. Sua doença é culpa de um mágico chamado Grigori Grabovoi.
Gennady Goncharov, hipnotizador, acredita-se que Grabovoi tenha dado esse golpe de energia. Essas declarações dos autores do filme são calúnias contra Grigori Grabovoi. As declarações não são comprovadas de forma alguma e visam a uma determinada percepção psicológica do espectador para criar uma atitude negativa em relação a Grigori Petrovich Grabovoi. Voz em off, Yuri Longo não tinha dúvidas de que era Grabovoi quem estava acertando contas com ele dessa forma. Os dois homens compartilhavam muitas coisas: dinheiro, fama e o status de um único homem na Terra capaz de ressuscitar os mortos. Esse tipo de declaração para um grande público de espectadores, mais de 100 milhões de pessoas, é simplesmente uma tentativa de criar artificialmente provas de acusação contra Grigori Petrovich Grabovoi. As palavras não confirmadas do hipnotizador Gennady Goncharov, usadas no filme, são uma denúncia sabidamente falsa contra Grigori Petrovich Grabovoi, contendo indícios de um crime qualificado pelo artigo 306 do Código Penal da Federação Russa, denúncia sabidamente falsa de um crime. De acordo com o artigo mencionado, o ato relacionado à acusação de uma pessoa de cometer um crime grave ou especialmente grave é punido com uma multa no valor de 100 mil a 300 mil rublos ou no valor dos salários ou outra renda da pessoa condenada por um período de 1 a 2 anos, ou com trabalho compulsório por um período de até 3 anos, ou com prisão pelo mesmo período. Segundo a Lei Federal de 7 de dezembro de 2011 N 420-FZ, o assistente de Yuri Longo, Alexei Gaivan, que foi, de fato, cúmplice na enganação do público ao retratar um homem ressuscitado na frente das câmeras de TV, disse. Alexei Gaivan, assistente de Yuri Longo: eu fui testemunha, impostor, aonde você vai, eu vou te destruir, eu vou te matar. Em troca, ele gritou: quem é você? Eu o matarei lá. Voz em off. Se meros mortais estivessem se enfrentando dessa maneira, não haveria perguntas. É apenas uma briga. Mas quando magos praticantes prometem se matar, isso é sério. É uma maldição de batalha, uma maldição terrível. Foi nela que Yuri viu a causa de sua própria doença e foi lidar com seu rival em vez de fazer uma cirurgia. Com essa compilação de material, fica imediatamente claro para o espectador que os diretores e produtores do programa de TV realmente acusam Grigori Petrovich Grabovoi pela morte de Longo. Grigori Petrovich Grabovoi e Longo nunca foram concorrentes. Concorrência significa rivalidade, uma luta para obter maiores benefícios, vantagens. Dicionário de Ozegol Vidal. No entanto, a rivalidade e a competição nunca se manifestaram entre os dois homens em suas vidas. De acordo com o veredicto do Tribunal do Distrito de Tagansky, em Moscou, de 7 de julho de 2008, Grigori Petrovich Grabovoi realizou apenas atividades educacionais, ensinando as pessoas a gerenciar eventos, a normalizar eventos, cujo resultado é a norma da saúde. Longo era um artista e, como se depreende das informações fornecidas pelos criadores do filme, ele enganou todo o público, criando performances de reanimação de pessoas. A esfera de atividade entre Grigori Petrovich Grabovoi e Longo não se sobrepunha, o que dá motivos suficientes para acreditar que nunca houve competição entre eles. A comparação entre um artista e um cientista, cujos desenvolvimentos têm comprovação científica, cujas invenções são patenteadas, não é mais do que uma tentativa dos produtores do filme de difamar Grigori Petrovich Grabovoi, de humilhar sua honra e dignidade, de criar uma atitude negativa em relação a Grigori Petrovich Grabovoi no público que assistiu ao referido filme. Narração em off. O modelo de negócios do cosaco empreendedor, que tinha apenas uma escola técnica em Cuba e uma carreira como condutor de trens de longa distância, parecia ser vantajoso para todos. Os problemas surgiram de repente.
um certo Grigori Grabovoi se dirigiu à nação com uma proposta de ressurreição em massa dos mortos. Grigori Petrovich Grabovoi, o assunto do seminário de hoje é meu ensinamento sobre a ressurreição. Aceleração do encontro com os ressuscitados. As declarações no sentido de que um certo Grigori Grabovoi dirigiu-se à nação com a proposta de ressurreição em massa dos mortos são especulações do diretor e produtor e não correspondem à realidade. Em seus seminários, Grigori Grabovoi falou sobre a ressurreição exatamente de acordo com o que está escrito na Bíblia, ou seja, sem distorcer a situação real. Conforme o entendimento canônico da Bíblia, a ressurreição é universalmente aceita na religião cristã. A ressurreição universal é um princípio do cristianismo. Nos artigos 11º e 12º do Credo está escrito: Eu vejo a ressurreição dos mortos, e a vida da era vindoura. Amém. O texto clássico que conta a história da ressurreição é a Bíblia. A Bíblia é o registro escrito no qual as ressurreições realizadas por Jesus Cristo são atestadas. As vidas de muitos santos descrevem a ressurreição de outras pessoas. Os apóstolos Pedro, João, o teólogo, Filipe, Tomé, Mateus e até mesmo, de acordo com São João Crisóstomo, Judas Iscariotes, ressuscitaram os mortos. Durante os primeiros séculos do cristianismo, a ressurreição dos mortos foi realizada por santos como Irene da Macedônia, Eudocia de Hierápolis, Arlampios de Magnesia, Agnes de Roma, Jorge o Vitorioso, Panteleimon o Curador e muitos outros. Nos séculos posteriores, São Tiago da Síria, Gelásio da Palestina, Simeão, Ustolpinique, Bento de Núrcia, Barçonofios, o Grande, e outros. Com a adoção do cristianismo, na Rússia também começaram a aparecer casos de ressurreição de mortos por santos ascetas. Os mortos foram ressuscitados por Marcos de Pechersky, Leôncio de Rostov, Sérgio de Radonez, Cirilo de Belozesk, Varlaan de Kutin e outros. Quase em nossa época, a Santa Beata Xênia, de São Petersburgo, ressuscitou um menino que havia se afogado no rio Neva. João de Kronstadt ressuscitou uma criança que morreu no útero da mãe. Aristoclios de Atos ressuscitou uma menina que havia morrido no caminho de Riazan para Moscou, e que sua mãe estava levando a uma missão para ser curada. Anfiloquie de Pochaev ressuscitou uma menina que morreu na estrada quando sua mãe a estava levando de longe para o ancião. Há também inúmeros casos de ressurreição de mortos a partir de ícones sagrados. Esses milagres foram glorificados pelos ícones da Mãe de Deus de Pochaev, Tula, Tikvin e outros. A tradição do Ocidente católico também contém casos de ressurreição dos mortos. Assim, é descrito que Domingos de Roma, Francisco de Assis, João de Gonzalez, Francisca de Roma e outros ressuscitaram os mortos. Com a bênção de Sua Santidade, o Patriarca Alexie II de Moscou e de toda a Rússia, a Igreja Ortodoxa Russa publicou os seguintes livros: Casos de ressurreição de mortos. A vitória sobre o último inimigo. Sobre os vestígios do milagre de Barnaul. Experiência de investigação documental, um dos milagres mais famosos do século XX. Morte e ressurreição. Com a bênção do arcebispo Sergii de Ternopil e Cremenetes, o livro Entre a Vida e a Morte. Evidência do limiar da eternidade. O mistério do outro mundo foi revelado ao sacerdote. Nas igrejas ortodoxas de Moscou estava à venda o livro A Ressurreição dos Mortos. Compilado por Fominha V. Publishing House Novo Pensamento 2007. Autorizado para a impressão pelo Conselho Editorial da Igreja Ortodoxa Russa. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e assim se revelou não apenas como fundador da Igreja, mas também como sua cabeça, isto é, como a fonte de vida nova, vivificante, santa, graciosa e eterna, a fonte de vitalidade imortal para o mundo inteiro, que agora é comunicada aos homens na Palavra de Deus. Página 141. Haverá uma ressurreição dos mortos?
Quem pode duvidar disso, se tiver um mínimo de fé, esperança e uma mente sã? Eu verei a ressurreição dos mortos e a vida da era vindoura. Exclama a nossa Santa Igreja solene e afirmativamente. Segue-se, então, que ela tem a esperança mais segura de ver o retorno à vida de seus filhos falecidos, e essa esperança da Santa Igreja é baseada em provas inegáveis e inabaláveis. Página 391. Ao tocar no assunto da ressurreição, os criadores do programa de TV Guerra nos Bastidores, os psíquicos, ofendem os sentimentos de todos os cristãos crentes, pois a Bíblia cria uma ideia da possibilidade real de retorno à vida de pessoas mortas. A empresa de televisão TV Centre, ao lançar o filme, agiu para incitar a intolerância religiosa contra as pessoas que acreditam na ressurreição. Um dos princípios da ética profissional do jornalista é a responsabilidade social dos jornalistas, que consiste na inadmissibilidade do uso da mídia de massa em detrimento dos interesses da sociedade, dos direitos e interesses legítimos dos indivíduos, da intolerância social e religiosa, bem como para manipular a opinião pública e monopolizar a publicidade. As ações destinadas a incitar o ódio ou a inimizade, bem como a humilhar a dignidade de uma pessoa ou de um grupo de pessoas com base na atitude em relação à religião, bem como a afiliação a qualquer grupo social, cometidas publicamente ou com o uso de meios de comunicação de massa ou redes de informação e telecomunicações, incluindo a internet, Lei Federal de 28 de junho de 2014 N 179-FZ, serão puníveis com uma multa no valor de 300 mil a 500 mil rublos ou no valor dos salários ou outros rendimentos da pessoa condenada por um período de 2 a 3 anos. Lei Federal de 6 de julho de 2016 N 375-FZ, nos termos do artigo 282 do Código Penal da Federação Russa. Narração em off. Os rivais se apressaram em investigar o passado sombrio um do outro, trazendo à tona inúmeros pecados. Longo expôs a suposta erudição de seu oponente, dizendo que, de suas dezenas de certificados de prestígio de todos os tipos de academias de ciências, apenas um, o diploma em mecânica da Universidade de Tashkent, era verdadeiro. Novamente uma ficção dos autores do filme para difamar o cientista. Todos os documentos e diplomas de Grigori Grabovoi foram examinados pelo tribunal em 2008. O tribunal concluiu que Grigori Grabovoi tinha educação superior, títulos e diplomas acadêmicos, bem como invenções patenteadas. O tribunal estabeleceu a legitimidade dos diplomas e das patentes. Essas patentes e tecnologias científicas de Grigori Grabovoi permitem tornar seguros quaisquer objetos, transportes, ou seja, podem protegê-los de catástrofes e ataques terroristas. De acordo com a carta do Ministério da Justiça da Federação Russa, na qual foi explicado que a VMA, Comissão de Atestado Interacadêmico Superior, tem o poder de conceder graus acadêmicos de doutor em ciências e candidato em ciências, bem como os títulos acadêmicos de professor e professor associado, com a emissão de diplomas e certificados da amostra estabelecida. A legalização dos documentos da MAC é confirmada pela apostila, de acordo com a Convenção de Haia. Ou seja, todos os diplomas de Grigori Grabovoi são legítimos. Legítimo significa reconhecido pela lei, em conformidade com a lei. A legitimidade dos documentos foi comprovada no tribunal, portanto, por preconceito, os documentos de Grigori Grabovoi devem ser reconhecidos sem provas por todos os funcionários e instituições estatais. Em seguida, a narração em off diz: alguns meses depois, o recém-nomeado Salvador prometeu trazer de volta à vida as crianças que morreram no ataque terrorista em Beslan. Em 15 de outubro de 2008, Suzana Petrovna Dudieva,
presidente do Comitê Mães de Beslan, estando no tribunal da cidade de Moscou, deu uma entrevista aos canais centrais de TV ORT, NTV e Canal 1, na qual se dirigiu a todas as pessoas com a mensagem de que Grigori Grabovoi não fez nenhuma promessa de ressuscitar as crianças de Beslan e não aceitou nenhum dinheiro das mães de Beslan. Suzana Petrovna Dudieva. E quero dizer agora que Grigori Petrovich nunca esteve em Beslan, nunca prometeu ressuscitar nossos filhos. E quero dizer que um caso que é desvendado com os ou, digamos, com o envolvimento dos eventos de Beslan é muito vergonhoso para a Rússia e para todo o sistema judiciário. É vergonhoso para o gabinete do promotor. Quero dizer isso mais uma vez para que todas as pessoas saibam que essa é uma calúnia desprezível. É muito vergonhoso, muito vil acusar uma pessoa, misturando tudo com os eventos em Beslan. Очень постыдно, очень гнусно обвинять человека, замешивая все это на событиях в Беслане. Mas essas informações eram inconvenientes para a mídia e eles continuaram a espalhar calúnias e mentiras abertas iniciadas pelos jornalistas do Izvestia e do Komsomolskaya Pravda, ocultando a verdadeira situação. A gravação da entrevista de Suzana Dudieva está disponível publicamente e pode ser encontrada no seguinte link. A disseminação deliberada de calúnia constitui um delito de acordo com os artigos 128.1 do Código Penal da Federação Russa e 306 do Código Penal da Federação Russa. Narração em off: alguns meses depois, Longo foi parar no hospital com uma dissecção da aorta. E imediatamente viu o resultado da maldição de Grabovoi. O mestre da magia branca e negra recusou a operação. E, no dia seguinte, em vez de se levantar de sua cama e punir o inimigo, ela simplesmente morreu. Os seguidores de Longo avaliaram a situação de forma inequívoca. Marina Sugrobova, vidente: não, isso não é verdade. Grabovoi não sabia como matar ninguém. Narração em off. E, como se viu, ela também não conseguiu ressuscitar. Um mês após a morte de seu arquirrival, Grabovoi foi processado sob a acusação de fraude e, após um longo processo, foi condenado a 8 anos de prisão. A fraude não foi comprovada. Em 22 de setembro de 2016, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, em sua decisão, declarou ilegais 26 decisões sobre a detenção e a prisão de Grigori Petrovich Grabovoi por um longo período de tempo com o pagamento de indenização. Ou seja, Grigori Grabovoi foi detido ilegalmente. A Suprema Corte da Federação Russa reconheceu a detenção ilegal de Grigori Petrovich Grabovoi, tendo cancelado, por meio de sua resolução de 11 de abril de 2018, 26 resoluções sobre a detenção de Grigori Petrovich Grabovoi e retomado o processo no caso contra Grigori Petrovich Grabovoi. Isso abriu novas circunstâncias, consistindo no fato de que, devido à detenção ilegal de Grigori Petrovich Grabovoi, seus direitos de defesa foram violados, ou seja, as provas da acusação são inadmissíveis. Portanto, a condenação contra Grigori Petrovich Grabovoi é ilegal. De acordo com a lei, Grigori Petrovich Grabovoi não tem registro criminal. E vamos ver quanto custa encomendar um filme como esse. Se você acessar o site da própria Epicentri, verá que, no melhor horário, quando os programas podem ser assistidos pelo maior número de espectadores, o custo de 1 minuto de tempo de transmissão na TV Centre Moscou é de 300 mil rublos. A história de Grigori Grabovoi durou 10 minutos. 300 mil multiplicados por 10 igual 3 milhões. O filme inteiro dura 39 minutos. Isso equivale a 11 milhões e 700 mil rublos. Quem paga por esses programas que contêm calúnias? O canal de TV TVC não publicou apenas desinformação sobre o cientista, pela qual a mídia deve ser responsabilizada de acordo com o artigo 128.1 do Código Penal da Federação Russa, referente à difamação.
Além disso, as ações do TV Centre podem ser consideradas genocídio, artigo 357 do Código Penal da Federação Russa, pois a difamação deliberada tem como objetivo criar uma opinião pública negativa. Ao mesmo tempo, silencia deliberadamente as tecnologias desenvolvidas pelo Centro para criar um mundo seguro, longevidade radical da vida humana, curar doenças, restaurar e rejuvenescer o organismo. Essas tecnologias progressivas são confirmadas por patentes, certificados e relatórios de testes dos métodos dos cientistas. Assim como as tecnologias de energia livre de Nikola Tesla são retiradas e silenciadas, a mídia de massa e os canais de TV inescrupulosos tentam esconder das pessoas as tecnologias de Grigori Petrovich Grabovoi, que podem ser chamadas de tecnologias do futuro. Uma vez que as tecnologias de Grigori Petrovich Grabovoi têm orientação antiterrorista, a disseminação proposital de informações deliberadamente falsas sobre Grigori Grabovoi leva à impossibilidade de tomar medidas eficazes para prevenir e combater o terrorismo, o que é cumplicidade com o terrorismo e pode ser considerado como sinal do corpo de delito qualificado pelo artigo 205.1 do Código Penal da Federação Russa. De acordo com o artigo 56 da Lei de Mídia de Massa, fundadores, conselhos editoriais, editores, distribuidores, órgãos estatais, organizações, instituições, empresas e associações públicas, funcionários, jornalistas, autores de mensagens e materiais distribuídos são responsáveis por violações da legislação da Federação Russa sobre mídia de massa. A emissora é responsável pela conformidade do canal de TV e de rádio distribuídos com as exigências da legislação da Federação Russa. Mas há também o julgamento de Deus, ladrões da devassidão. Há um julgamento terrível, ela está esperando, não é acessível ao tilintar do ouro. Ele conhece de antemão os pensamentos e as ações.